vocês falam aqui? Graça e paz, boa noite. Eu vou falar como assembleiano, então. A paz do Senhor, meus irmãos. Tem um vídeo? Aê. Agora, muito bom. Pessoal, boa noite a todos. É um prazer muito grande estar aqui. Só agora há pouco que eu percebi que o fuso horário muda, né? E é um prazer estar aqui porque é a primeira vez que eu estou em Mato Grosso do Sul, aqui em Campo Grande. Obrigado. É a primeira vez que eu estou nessa bela e quente cidade, né? Saí de lá a 16 graus e cheguei aqui a 31. Mas é muito bom para a saúde, é uma beleza. Irmãos, o Henrique me convidou para estar nessa conferência, para falar um pouco de teologia pública, e agradeço já o convite, estarei aqui amanhã de manhã também, e já soube que alguns de vocês estão lendo meu livro, né, o Pneumatologia. Quem tem esse livro aqui? Levante a mão. Olha, uma turma boa, fico feliz que vocês já estão aproveitando esse material, mas eu vou falar de um tema bastante, embora relacionado, mas bastante diferente do que eu tenho trabalhado sobre pentecostalismo. Eu quero falar aqui de teologia pública e a partir de um texto de Paulo. Abra sua Bíblia em Gálatas, capítulo 5, um texto bastante conhecido, mas a partir dele eu quero trazer uma reflexão. Gálatas, capítulo 5, vamos ler a partir do versículo 19. Eu vou ler na Nova Almeida Atualizada. Gálatas 5, 19. Diz assim a palavra de Deus: Ora, as obras da carne são conhecidas e são imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçarias, inimizades, rixas, ciúmes, iras, discórdias, divisões, facções, invejas, bebedeiras, orgias e coisas semelhantes a estas. Declaro a vocês, como antes já os preveni, que os que praticam tais coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Quero trazer uma reflexão aqui para vocês a respeito do perigo do poder. Nós estamos cada vez mais poderosos. Nós que eu falo, nós, Igreja Evangélica Brasileira. O poder está nas nossas mãos. O Brasil está virando uma nação evangélica. Veja comigo esse gráfico. Eu não sei para onde eu vou apontar. Para cá? Aqui? É para trás? Desculpa, é aqui atrás. Veja esse gráfico aqui comigo. Olha só, nós estamos em breve virando uma nação de maioria evangélica. Em 1940, no censo de 1940, os evangélicos não eram nem 3% da população brasileira. Quando eu nasci ali, finalzinho da década de 80, começo dos anos 90, o Brasil já tinha 9% de população evangélica. Hoje, a gente ainda não tem os dados do censo de 2020, que na verdade começou a ser feito em 2022. Possivelmente esse censo vai ser divulgado esse ano, o censo religioso, que é parte do censo geral. E esses números aqui de 2020 em diante são projeções. Projeções essas baseadas em outras pesquisas, institutos que fazem pesquisas também de religião. Hoje, possivelmente, a gente está ali na faixa de 32, 33 ou 34% da população brasileira como uma população evangélica. Se continuar nesse ritmo que a gente está, e também continuar no ritmo de diminuição do número de católicos, a gente possivelmente vai ter uma maioria evangélica no Brasil em 2032, ou seja, daqui a 8 anos. E isso é incrível, incrível mesmo.
Poucos países na história moderna, passaram por uma transformação religiosa tão intensa como o Brasil tem passado. Para vocês lembrarem aqui, por exemplo, de um país como o Japão. O Japão passou por muitas coisas nos últimos 200 anos, mas o Japão, naquilo que ainda há de religião, o Japão continua sendo um país budista, assim como também é a China. Mas se você vê também, por exemplo, a Rússia passou por transformações também incríveis nos últimos 200 anos, teve Revolução Russa, teve a formação da União Soviética, teve toda essa história que vocês conhecem, mas a Rússia do século XIX era de domínio da Igreja Ortodoxa, e a Rússia de 2024 continua com o domínio da Igreja Ortodoxa. Então isso não mudou. A formação religiosa de um país raramente muda. A França é católica há trocentos anos. A igreja da Inglaterra, na Inglaterra, continua lá em pé. Continua sendo a igreja representante, né? A igreja anglicana como a igreja da Inglaterra. Poucos países passaram por essa transformação. Um desses países foi os Estados Unidos. No século XVIII, a maioria dos americanos, fruto da colonização inglesa, a maioria dos americanos eram anglicanos. E aí, no século XVIII, começa ali uma transformação, que a maioria dos americanos sai da igreja anglicana, sai da igreja que era representante do Império Inglês, e eles aderem a igrejas evangélicas, igrejas não anglicanas, como batistas, congregacionais, presbiterianos, igrejas livres, igrejas não denominacionais. Então, os Estados Unidos passaram um pouco disso no século XVIII, especialmente ali no início do século XIX. O Brasil tem passado essa transformação da segunda metade do século XX para cá, então da Segunda Guerra Mundial para cá. Essa transformação tem sido incrível. Volto a repetir, isso é muito raro de acontecer no mundo, muito raro mesmo. Alguns países pequenos passam essa transformação, é o caso da Guatemala. Hoje a Guatemala, que era também de maioria católica, hoje é maioria evangélica. E o Brasil tem passado por isso, mas grandes países costumam ser estáveis na sua formação religiosa. E aí, quando a gente olha o Brasil que era e teve uma formação católica tão intensa, afinal a Igreja Católica está aqui desde o início, assim que o Brasil foi descoberto, foi feita uma missa. Então, nesse sentido, o Brasil ele tem uma matriz católica. A nossa cultura é uma cultura católica. Um ponto interessante é que, apesar da igreja evangélica estar caminhando aí para se tornar a maioria, e apesar da influência cada vez menor da igreja católica, nós vamos continuar com uma matriz católica no Brasil por muito tempo, por bastante tempo. Isso não vai sair do nosso sangue tão cedo. Prova disso que o evangélico brasileiro é pouco protestante, pouquíssimo protestante. E começa com a relação que nós temos com os pastores. A gente não vê o pastor, na teologia protestante, quem é o pastor? O pastor é alguém que é um igual, que meramente está exercendo o papel de supervisor da igreja e é um ministrante da palavra. Mas não há nada especial no pastor, a não ser uma capacidade de oratória ou de retórica e uma capacidade de raciocínio para transmitir a palavra do Senhor e trazer ali alguma organização ao culto. Mas nós, evangélicos, aí quando eu falo nós, aqui não estou falando necessariamente desta igreja ou da minha igreja, estou falando evangélico de maneira geral, o evangélico médio brasileiro. Como que ele olha o pastor? Ele olha o pastor como um sacerdote, como um mediador entre ele e Deus. Então a oração do pastor é melhor, né? O conselho do pastor muitas vezes é o conselho definitivo, né? É o único conselho que vale. Então nós temos uma relação com o pastor que é uma relação que antigamente tínhamos com os padres no Brasil. Então nós vemos o pastor como uma espécie de sacerdote. Outra prova disso é que o brasileiro ama título. Eu, por exemplo, eu não sou pastor. Eu não fui ordenado ainda ao ministério pastoral. Quando as pessoas, alguns sabem disso, e não me conhecem e tal,
e falo, aí eu me falo, não sou pastor, eu sinto uma certa decepção. Eu esperava um pastor, né? Por quê? Porque a ideia do título, a titulação na nossa cultura, ela é muito importante. Por exemplo, eu já vi pessoas, eu trabalho numa empresa financeira, que colocaram como observação na sua ficha cadastral que queriam ser chamadas de doutor. Né? O Brasil é um dos poucos países que advogado é chamado de doutor. Ah, mas o Dom Pedro, não sei o quê. Não, esquece o Dom Pedro. Isso é a cultura do bacharelismo brasileiro, né? Essa cultura de que, se eu tenho um título acadêmico, logo eu sou mais especial. E, inclusive, eu posso cometer um crime que eu não vou para a mesma cela. É uma garantia, inclusive, de sobrevivência, né? Então, a gente tem essa cultura hierárquica. Outro exemplo, a cultura da mediação. O jeito brasileiro de ser é um jeito da mediação. Eu vou trabalhar ali na prefeitura, ou vou trabalhar no governo do estado, ou eu vou trabalhar numa igreja. Por quê? Porque tal pessoa que está ali à frente é meu parente. Né? É a cultura da mediação. É a minha Maria, é o meu Francisco de Assis, é o meu Santo Expedito. Ou seja, é a ideia do mediador. A cultura católica é a cultura da mediação. A cultura protestante é uma cultura direta, não tem mediação. Então, só que também nós temos os mediadores, né? Nós terceirizamos a adoração, a gente acha que a adoração é algo exclusivo de pessoas que cantam na frente da igreja. A gente acha muitas vezes que a responsabilidade com a palavra é meramente de quem é chamado a pregar. Então, a gente põe na nossa frente vários mediadores, pessoas que de alguma forma nos representam. Né? Só que essa não é uma mentalidade protestante. O protestante, quando pensa culto, por exemplo, ele pensa culto como um ato de adoração coletivo, não como algo que eu estou ali meramente contemplando uma pessoa fazendo uma performance representativa. Né? Então, o modo protestante de pensar é que o culto é o momento que eu também participo dele. Mas volto a repetir, a nossa matriz católica, ela está na nossa alma. Outro ponto é a superstição. O evangélico brasileiro é muito supersticioso, extremamente supersticioso. Fulano foi assaltado. Será que ele pagou o dízimo? Né? Melhor do que contratar a Sul América, Tóquio Marine, Bradesco Seguros, é pagar o dízimo, que é a garantia que você não vai ser assaltado. Essa mentalidade é uma mentalidade supersticiosa, é uma relação com Deus que é uma relação mágica. É uma relação pagã, inclusive, que é uma relação que Deus, ele é um Deus passivo, que Ele está lá no céu, mas a partir do momento que eu apresento sacrifícios para Ele, Ele meio que deve coisas para mim. Então, se eu mando dinheiro, Ele tem que proteger o dinheiro que eu tenho aqui. Então, eu estou fazendo um depósito lá no céu, e esse depósito está garantindo, de alguma forma, a segurança que eu tenho aqui. E essa mentalidade mágica, que não é nada protestante. Eu brinco num livro que eu escrevi, o Quem Tem Medo dos Evangélicos, que os reformadores ficariam escandalizados com a espiritualidade evangélica média brasileira, que é mágica, que é supersticiosa, que é baseada em hierarquia, que é baseada em mediação, né? Ou seja, essencialmente católica. E esse Brasil evangélico, que nós estamos vendo aqui, ele não vai mudar muito. Esse Brasil evangélico, na verdade, ele vai ter e vai continuar sendo bastante Brasil. É muito comum, outro ponto, quando a igreja cresce muito, e isso é um dado histórico, quando uma igreja vai crescendo a sua influência política, que é o que nós estamos vendo no Brasil hoje, a igreja evangélica é um grande ator político. Não há nenhum candidato maluco da cabeça que é capaz hoje de brigar com os evangélicos. Só se ele quiser perder. Se você quer ganhar, hoje
é quase que obrigatório, é quase de cartilha política, que você precisa, de alguma forma, bajular pastores, que você precisa, de alguma forma, falar bem dos evangélicos, você precisa até aceitar Jesus. Inclusive, uma recomendação que eu tenho para quem está com uma espiritualidade muito ruim, se candidate a vereador ou a prefeito, que você vai ir em 5 cultos no mesmo dia, e vai aceitar Jesus em todos, e vai orar. É o povo que mais ora hoje. Nesse mês de setembro, se o avivamento não vier pelos candidatos à prefeitura, não vem mais. Porque esse povo tem orado, que é uma maravilha, né? E aí, essa influência está crescendo. Crescendo. Só que tem um dado. À medida que a influência política da igreja cresce, ela se torna menos relevante. É um paradoxo. Ela se torna mais poderosa, mais influente, ela se torna uma igreja que é capaz de determinar, inclusive, leis, é capaz de determinar quem é que vai ser secretário, quem é que vai ser ministro, quem é que vai ser ministro do Supremo Tribunal Federal. Essa influência é cada vez mais crescente, mas a influência no campo real, no chão da fábrica, é cada vez menor. Essa relação é totalmente desproporcional. Eu comento no meu livro, Quem Tem Medo dos Evangélicos, que uma igreja muito poderosa é uma igreja que é recebida por presidentes e governadores, mas que a palavra dos pastores, as pregações, não ressoam nem na família dele. Ou seja, é alguém que é capaz de ser escutado pelo presidente da República, mas não escutado pelo filho. E aí, isso aconteceu. O que eu estou falando que vai acontecer no Brasil, que já começou a acontecer, não é uma profecia. Você é pentecostal, está profetizando. Não, é um dado histórico. A história nos conta isso. À medida que a igreja cresce em influência política, ela diminui a sua influência espiritual. E é sobre isso que eu quero refletir aqui. Porque esse dado aqui, eu posso olhar para ele com uma alegria, se eu tiver meramente a mentalidade evangélica. Mas eu também posso olhar esse gráfico aqui com muito temor, por ser cristão, por ser alguém que quer ser bíblico, por alguém que quer, de fato, ter compromisso com o reino de Deus. Isso aqui é motivo de certo temor. Ser maioria nunca é bom. A porta é estreita. Jesus já deixou várias pistas nos evangelhos que a mensagem do evangelho não tem como ser muito popular. Quando ela é muito popular, alguma coisa está errada, né? Não é que a mensagem do evangelho também vai ser sectária, voltado para um grupo pequeno, de gente esotérica, escondida nas montanhas. Não, ela vai ter um crescimento, sim, ela vai ter um crescimento. Mas se esse crescimento não é qualitativo, além de quantitativo, se esse crescimento não corresponde nas pontas, ou seja, ele é um crescimento em si, ele é inchado, ele não transforma nada, não transforma nenhuma realidade, é bastante perigoso. Ao ponto que nós hoje no Brasil temos a figura do traficante evangélico. Não sei se você já ouviu falar. Quem é o traficante evangélico? Eu passei, você passa ali no Rio de Janeiro, você passa numa rodovia, você vê uma caixa d'água, daquelas caixas d'água grandes, e tem em cima da caixa d'água a Estrela de Davi. E o nome daquela favela é Complexo de Israel. O traficante que se auto-intitula pastor, ele tem uma visão, ele teve supostamente uma visão, de que Deus o ungiu para proteger aquela comunidade. E que essa proteção se dá na bala mesmo, né? E se dá ali com fuzil e tudo. E é uma proteção bem peculiar, que é uma proteção contra outras gangues, outras milícias, mas ele faz um trabalho de milícia e de gangue como qualquer outra. Vende droga, mas não é qualquer droga. Afinal, ele é crente. Tem limite.
né? Droga muito pesada não pode, só as drogas leves. É um traficante de Jesus, né? Na mentalidade dele. Então, ele tem um certo limite. E aí você vê, meu Deus do céu, como é que pode a gente chegar numa situação dessa? Aí tem gente que critica. Não é traficante evangélico, coisa nenhuma, porque se é evangélico não é traficante. Essa imprensa quer denegrir os evangélicos, essa imprensa quer falar mal dos evangélicos, né? A gente começa a falar, imprensa. Só que eu estudei jornalismo e tem um princípio na imprensa, é o seguinte: a autodeclaração é importante. Se você fala que é um cachorro que veio de Marte, eu tenho que escrever isso no jornal. Ele se declara um cachorro que veio de Marte. Agora, se você se declara evangélico, ele vai retratar isso na matéria. O traficante fala que é evangélico. Então, quem sou eu para contestar? Afinal, ele tem um fuzil na mão, né? Como que eu vou contestar isso aí? Irmãos, a gente chegou nessa situação. O Brasil hoje tem esse tipo de figura. Essa talvez seja a figura mais bizarra, mais gritante. Mas tem outras que não são tão bizarras e tão gritantes. Inclusive, sobre esse assunto, procure no YouTube depois, não sei se ainda está, faz um tempo que eu vi, que são o pessoal dessa gangue do Complexo de Israel, andando pela favela, no carro, com fuzil do lado de fora, ouvindo hino. Assim, 500 graus de como que é? Puro fogo santo e poder para fazer a enfermidade desaparecer. Né? Meu Deus do céu. É o Brasil que a gente vive. A boa notícia é que isso é uma coisa do Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro é uma coisa diferente, assim, é um lugar peculiar. E não é exclusivo do Brasil isso. O bandido latino aqui como cultura, ele é muito religioso. Os mafiosos italianos são católicos assim, fervorosos. Inclusive na máfia italiana, uma das regras da máfia é que não pode trair a esposa. Matar você pode, mas trair já é demais. Fere um dos mandamentos, que não adulterarás. Mas o mandamento de não matarás, não, aí tudo bem, aí a gente desconsidera. Os traficantes mexicanos também são altamente católicos, são devotos. Inclusive tem uma devoção a uma das santas lá, vinculada à morte e tal, que é uma santa. E tem inclusive um traficante mexicano que virou santo naquela religiosidade popular. Então, assim, não é algo, só para também atenuar um pouquinho aqui, que não é algo exclusivo do Rio de Janeiro. Há coisas bizarras assim pelo mundo, especialmente pelo nosso mundo latino, Itália, México e um pouco na Colômbia também tem um pouco disso. Mas como que a gente sai dessa encruzilhada? É um trabalho difícil. E eu acho que um dos pontos que a gente tem que buscar, pensando, e aqui tem muita gente fazendo um curso de teologia, tentando pensar a Bíblia de uma maneira prática, de uma maneira que fale com a nossa sociedade de hoje. Uma maneira que é uma missão que eu tenho como vida, é que eu, como cristão, não posso alimentar a polarização que há hoje na sociedade. Então, quando eu vejo esse crescimento evangélico aqui, eu não quero fazer parte do grupo que acha que o poder me dá o direito de ser uma pessoa que não se submete a ninguém, que agora quer vingar aquilo que no passado a gente não podia fazer. No passado éramos perseguidos, porque o povo que gosta de se ver como perseguido, que é o povo evangélico brasileiro. Tudo é perseguição. Tudo é perseguição. O meu professor falou que não gosta de Jesus, eu me senti perseguido. Deixa eu falar uma coisa para você. Perseguição não é o seu professor falando que não gosta de Jesus. Perseguição é o seu professor, eventualmente, prejudicando a sua nota porque você é cristão. Só por você ser cristão, digamos que o seu professor te persegue nesse sentido. Dá uma nota mais baixa, censura o seu trabalho. Isso é perseguição. Agora, um professor emitir uma opinião anticristã não é perseguição, pelo amor de Deus.
É uma opinião que eu rejeito, que você rejeita, mas está dentro do arcabouço chamado liberdade religiosa. E a liberdade religiosa não é só a minha liberdade de falar de Jesus. É a liberdade do outro também não gostar de Jesus. É a liberdade do outro também professar, inclusive, uma fé totalmente diferente da minha. A liberdade religiosa é para todo mundo, não é só para mim. Então, eu fico realmente bastante preocupado com essa nossa mania muito evangélica de olhar a perseguição em tudo, em tudo. A gente se vê perseguido o tempo todo, né? E não é bem assim. Outra coisa, eu não posso estar alimentando essa polarização porque ela é totalmente antibíblica, ela é obra da carne. Foi isso que eu li aqui com vocês. Volte ao texto bíblico para ver comigo. Quando Paulo cita as obras da carne, olha que interessante, ele cita grupos de pecados. O primeiro grupo de pecado, que é aquilo que a gente mais enfatiza como evangélico, são os pecados sexuais. Ele diz, digo, porém, o seguinte, aqui versículo 19, as obras da carne são conhecidas e são imoralidade sexual, impureza, libertinagem. Quantos pecados sexuais ele cita? 3, né? Impureza, imoralidade sexual e libertinagem. 3. Beleza. Segundo grupo de pecado, idolatria, feitiçarias. Que grupo é esse? O primeiro grupo são pecados sexuais. O segundo grupo são pecados de culto, ou pecados de devoção, que é o pecado da feitiçaria, da magia, e também o pecado aqui da idolatria. Ok. Tem um terceiro grupo, veja aqui comigo, inimizades, rixas, ciúmes, iras, discórdias, divisões, facções, invejas. Ele usou 3 palavras para falar de pecados sexuais, 2 palavras para falar de pecados de culto, e ele usou 8 palavras para falar de pecados de relacionamento. Polarização política está dentro do pecado de relacionamento. Quando eu odeio alguém meramente porque ele discorda de mim numa questão política, eu estou encaixado nessa lista aqui. Olha o que diz a lista. Inimizades, ou seja, cultivar, a palavra é clara, né? Cultivar o antagonismo, né? Rixa, briga, confusão, ciúmes. A palavra ciúmes aqui no grego é zelos, que significa também um certo fanatismo, tá? O zelo aqui é no sentido de, é uma palavra negativa, no sentido daquilo que eu me apego e eu quero proteger aquilo de qualquer forma. Isso é o ciúme, é um fanático. Aí temos aqui ira, discórdia, divisões e também facções. Em algumas traduções vai estar como heresias, outras partidos, né, dependendo da tradução. Facção aqui é literalmente isso. Se dividir ao tal ponto e tratar a minha facção como a verdade absoluta. Então, nesse sentido aqui, é muito interessante a gente olhar as obras da carne e ver os pecados de relacionamento na lista têm um peso maior do que pecado sexual. Porque, convenhamos, pecado sexual, todos nós passamos por essas tentações, mas tem hora que ela até passa por uma questão biológica. Tem hora que a biologia até ajuda. O homem, e especialmente a mulher, quando vai ficando mais velho, vai perdendo libido. Então, o processo natural, até desse pecado, a tentação diminui. Agora, o que tem de gente bem idosa com problemas de relacionamento não é brincadeira. Jovem, muito jovem, homem, mulher, criança. Criança não, né? Criança ainda se livra disso. Mas veja, há um quarto grupo de pecados, bebedeiras,
e orgias. Aqui entra em pecados de depravação, de maneira geral, relacionado a festas. Aqui tem um contexto, inclusive, daquela cultura romana, das orgias que havia, inclusive orgias religiosas. Mas aqui me chama muita atenção isso. O apóstolo Paulo, ele está colocando o peso do pecado de relacionamento bastante grande. E aí, eu quero lembrar aqui para vocês, puxa, hoje, na nossa mentalidade evangélica, guerra cultural virou um mantra de respeito. Precisamos fazer uma guerra cultural. O problema é que a primeira vítima da guerra é sempre a verdade. Só que a Bíblia não nos convida a fazer guerra cultural. Eu quero que alguém me mostre na Bíblia um único versículo que nos convida a fazer guerra cultural. O que a Bíblia nos convida a fazer uma guerra espiritual. Que Paulo deixa claro que essa guerra não é contra carne nem sangue. Não é uma guerra contra seres humanos. É uma guerra que se trava contra as potestades do ar. Então, nesse sentido, o que nós temos de guerra espiritual, o Paulo está colocando, o meu inimigo não é um ser humano. O meu inimigo são os demônios, é o diabo. E é um tipo de inimigo que me ataca no plano pessoal, especialmente. Não é no plano coletivo, cultural e tal. Ele também está lá. Mas, acima de tudo, ele está me atacando aqui no plano pessoal. Então, se eu não estou lidando com esses demônios, e eu agora quero fazer uma guerra de cultura, e aí, para tentar ser bíblico, vão usar os profetas do Antigo Testamento, especialmente Elias, contra os profetas de Baal, que é uma clara distorção do propósito ali do texto, que o propósito maior é mostrar o problema da idolatria, não é um texto político, mas esquecem de ler Atos 17. Atos 17 é aquele episódio que Paulo está em Atenas, uma sociedade muito pagã, intelectualizada, uma sociedade muito em embate político, e que o apóstolo Paulo vê inúmeros ídolos, e o texto bíblico é claro ao dizer que o apóstolo Paulo fica revoltado quando vê ídolos. Mas sabe uma coisa linda? É que ele fica muito revoltado em ver aquela cidade entregue à idolatria, mas ao mesmo tempo, quando ele vai falar com os atenienses, ele diz o seguinte: atenienses, eu vejo que vocês são um tanto supersticiosos ou um tanto religiosos, dependendo da tradução. Essa expressão que Paulo usa, a maioria dos exegetas entendem que é uma expressão positiva. Paulo está elogiando os atenienses. Ele não, olha que interessante. Ele vê a idolatria, ele fica com o coração pesado, triste, mas ele olha para aquilo e ele vai assim: eu vou falar com aquelas pessoas. E eu vou falar com aquelas pessoas de uma forma amigável. Amigável. Eu vou ser propositivo. Eu não vou chegar dando um Hadouken, alguma coisa assim, um pé no peito. E aí, quando Paulo começa a falar com os atenienses, o que é curioso, ele começa a pregar o evangelho citando a filosofia que eles conheciam. Citando filosofia grega, citando poetas romanos. Paulo tinha uma vasta cultura e ele era capaz de dialogar. E aí, isso que é lindo, ele pega uma cultura pagã, uma filosofia pagã, uma poesia pagã, e ele vai buscar o que há ponto de contato com a fé cristã, para que eu possa fazer dessa ponte de contato uma apresentação do evangelho. E a outra coisa que a mente polarizada não consegue fazer, porque a mente polarizada, ela vai ver a ideologia do outro, ela vai ver a filosofia do outro, como tudo coisa do demônio. Ele é incapaz de ver uma ponta de verdade na filosofia alheia. Só que deixa eu falar uma coisa para você, por mais errada que uma filosofia de vida seja, algum ponto de verdade é ali. Até um relógio parado
ele acerta 2 vezes no dia. Até um relógio parado. Então, a mente polarizada não consegue ver ponto de contato em nada, porque ele vê só demônio, ele só vê o inferno ali na frente. E é uma postura que o apóstolo Paulo não teve. Absolutamente ele não teve. Ele não era dessa mentalidade polarizada, ele não estava fazendo guerra cultural. Ele estava ali para apresentar Jesus Cristo, o Evangelho. E aí ele começa a falar da ressurreição de Jesus, e aquilo gera ali um burburinho. Alguns querem saber mais, outros rejeitam logo de cara a mensagem, e alguns se convertem. Que são as 3 reações possíveis que a gente sempre vai ter. Gente que vai querer continuar ouvindo, gente que vai rejeitar logo de cara, e gente que vai se converter, gente que vai abraçar esse evangelho. Um outro risco muito grande dessa ideia de guerra cultural é que ela é movida a ódio. Ela é movida a raiva. Ela é movida a medo. Um crente hoje médio no Brasil é um medroso, ele tem medo. Ele tem medo de tudo. Ele tem medo da Hello Kitty, né? Porque não tem boca. Só pode ser coisa do demônio, essa falta da boca. Ele tem medo da maionese Hellmann's. Porque é o homem do inferno, Hell Man. Só que o nome é alemão, não é inglês. Ele tem medo da Coca-Cola. O evangélico médio, ele vê demônio em tudo. E é engraçado a Coca-Cola, né? Porque você tem que olhar assim contra a luz, o contrário. Aí você vai ler assim, alô diabo. Alô diabo. O diabo é um ser interessante, porque ele convence a humanidade a tomar Coca-Cola a partir dos americanos, é uma empresa americana, só que a mensagem subliminar que ele deixa é em português. Olha, para ninguém sacar. Só os brasileiros espertos. Né? É um povo medroso. Recentemente, a ONU colocou uma exposição de um ser lá, que era meio leão, meio, como chama? Meio besta, meio assim, coisa da cultura mexicana e tal. Olha o Apocalipse 13 se cumprindo. Né? A gente é assim, calma, gente. A igreja deveria ser conhecida, sim, também pela sua mensagem de advertência, de juízo, mas, acima de tudo, como uma mensagem de esperança. Porque se tem um povo que tem uma esperança a entregar, é o cristão. A tríade teológica da fé cristã é fé, esperança e amor. Essa tríade precisa estar na nossa boca o tempo todo. Fé como confiança, como fidelidade, esperança e amor. E sabendo que o amor vai permanecer por toda a eternidade. Né? Mas se a gente é conhecido só pelo medo, ai, meu Deus, né? É aquela coisa, um povo apavorado o tempo todo e tal. E aí a volta de Jesus deixa de ser uma esperança e passa a ser um terror. Sabe, um terror, meu Deus. Jesus está voltando, que coisa horrível. Quando a igreja primitiva estava lá cantando Maranata, né? Maranata, ora vem, Senhor Jesus, ora vem. O que a gente está precisando, gente, é de mais escatologia, mas escatologia boa. Escatologia bíblica. Escatologia, não é essa escatologia filme assim, há uns filmes por aí. Eu era adolescente, eu assisti um filme chamado Megiddo. Quem assistiu esse filme? Maravilhoso. Quem salva o mundo do anticristo é o presidente dos Estados Unidos. É uma coisa incrível. É o único que não se dobra ao anticristo. A Europa, é claro, a Europa foi a primeira aí. Né? Aqueles europeus, né? Os asiáticos, os africanos, os latinos já estavam no colo do anticristo. Mas o presidente dos Estados Unidos, mais uma vez, nos salvou, os americanos, agora do anticristo. Que filme maravilhoso, mas antibíblico do começo ao fim. Né? É muito mal feito, é claro, porque, convenhamos, né, gente, filme evangélico é muito ruim, né? Convenhamos. Desculpa você que gosta lá do não sei o que do fogo,
mas é muito ruim. Todo filme evangélico eu já sei o final, só da primeira frase. Como chama? O roteiro é a coisa mais óbvia do mundo. No final, todo mundo vai se converter. É uma coisa assim, sempre tem conversão no final. Mas a questão é, nós temos que ser esse povo que transmite esperança. E na arena pública, o cristão tem que refletir isso também, fruto do Espírito. E o que é o fruto do Espírito? O fruto do Espírito não é algo para eu viver só aqui dentro da igreja. Não é algo para eu viver só na minha relação de pai e filho, de marido e esposa, numa relação familiar, nuclear. O fruto do Espírito tem que estar na arena pública também. Se eu sou cristão, inclusive se eu estou envolvido até mesmo em política, eu tenho que refletir esse fruto do Espírito. E o fruto do Espírito é muito claro, é amor, que é a cabeça, né, do fruto, mas também é alegria. Nós temos que ser um povo alegre, ou seja, um coração que transborda esperança, porque um coração alegre, ele transborda esperança. Tem que ser um coração também pacífico, que transmite paz. Eu acho maravilhoso uma expressão que o apóstolo Paulo usa aos romanos, quando ele fala o seguinte: se possível, no que depender de vocês, tenha paz com todos. Olha esse versículo. Na Bíblia de alguns está assim: se possível, no que depender de vocês, tenha paz com todos, com exceção dos petistas. Tenha paz com todos, com exceção dos bolsonaristas. Tenha paz com todos, com exceção dos corintianos. Né? Aí, confirmou, né? Tenha paz com todos, com exceção de quem, sei lá, gosta de suco de laranja. Porque a gente sempre está se movendo a um ódio. Mas a Bíblia está dizendo, tenha paz com todos, no que depender de vocês. Porque vai ter coisa que não depende de mim. Não depende de mim. Vai ter coisa que eu realmente não consigo transformar, porque ele quer ser o meu inimigo. Eu não queria, mas ele quer. Infelizmente. Mas no que depender de mim, eu vou ter paz com todos. Tem uma frase em um livro do Philip Roth, que é um grande escritor americano, que me marcou muito num romance. Um personagem, ele fala o seguinte: eu não o odeio, ele falando de outro personagem. Aliás, ele fala assim: eu não sinto, voltando um pouquinho, alguém pergunta para ele: você sente que fulano de tal te odeia? Ele responde: eu não sinto que ele me odeia, porque eu nunca o odiei. Eu achei linda essa frase. Por ele não ter ódio, ele não consegue nem enxergar ódio no outro. Eu achei muito cristã essa frase, extremamente cristã. Que no que depender de mim, e pensa que é fácil? Não é. Conviver com gente é fácil? Se fosse fácil, Paulo não ia dizer, suportai-vos uns aos outros. Significando que tem gente que é insuportável, né? Pega Jesus. Jesus estava sangrando de estresse. No dia seguinte, na manhã seguinte, está lá na mesa. Ele está sabendo, daqui a algumas horas eu vou morrer. E os discípulos estão discutindo quem é o maior. Quem é que é o mais importante? E aí, quem é o maior? Se fosse eu, ia mandar um raio fulminar aquele povo. Mas era Jesus. Ele tem muita paciência com a gente. Irmãos, a gente tem que ter paciência como Jesus tem. Porque isso é fruto do Espírito. Longanimidade. Até a palavra demanda paciência, né? Uma palavra longa. Longanimidade. Um ânimo longo. Paciência. Está faltando paciência para a gente. É impaciente em tudo, é ansioso. A gente vive na sociedade mais... Você sabia disso? O Brasil é o país mais ansioso do mundo. Do mundo. Não é à toa que é também o país mais viciado em bets no mundo. O brasileiro sempre está atrás de algo que dá riqueza rápido. Criptomoeda duvidosa, bets, jogo do tigrinho, dízimo na Universal,
curso de coach, algo que me traga um resultado rápido. Mas isso é ansiedade, isso é falta de paciência. E aí Paulo fala ainda que o fruto do Espírito é benignidade e bondade. E são palavras relacionadas, né? Benigno é você ter um sentimento bom, e bondade é você ter a prática boa. Porque é possível praticar o bem sem intenção boa. Então eu preciso ter os dois. Paulo ainda fala de fidelidade, ser fiel, mansidão, que está muito relacionado aqui à paciência, domínio próprio. E olha o que Paulo fala, contra essas coisas não há lei. Isso aqui é maravilhoso. Eu posso viver no país que mais proíbe transmitir a fé cristã, que não é o caso do Brasil. Pelo contrário, a gente está num dos países mais livres do mundo. Mas eu poderia estar no país mais fechado do mundo para a fé cristã. Paulo diz, amar, ter paciência, ser fiel, ser benigno. Não tem uma lei que possa proibir isso. Nenhum tirano consegue fazer uma lei. Eu os proíbo de amar. Eu os proíbo de ser fiel. Eu os proíbo de de ter alegria, de ter paz. Porque são questões interiores que nenhuma lei alcança. Então isso é viver o Evangelho na arena pública. Isso é viver o Evangelho no dia a dia. Então eu preciso pensar, eu não vou ser canal de polarização do Brasil. Eu vou ser canal de reconciliação. E para encerrar, que meu tempo acabou de acabar, Jesus era esse canal de reconciliação. Jesus colocou na mesa dele 2 caras. Um era Mateus, publicano. Mateus, publicano. Quem era o publicano? Cobrador de imposto. Um judeu que cobrava imposto de outros judeus para dar esse dinheiro aos pagãos romanos. Um traidor. Alguém que não era digno de estar na mesa de ninguém. Afinal, é terrível ter esse tipo de gente do nosso povo que faz isso com a gente. Ao mesmo tempo, Jesus chama Simão o Zelote, não Simão Pedro, um outro Simão. Simão o Zelote. Quem era o Zelote? Um judeu que queria matar os romanos, que queria fazer revolução na base da espada. A palavra sicário, inclusive, vem dos zelotes, que eles, no meio da multidão, eles faziam confusões de multidão, e quando via um soldado romano, alguém dava uma facada no soldado romano, que ninguém nem percebia de onde vinha aquela facada, era o sicário. Jesus pôs na mesma mesa um cara que era submetido ao sistema de Roma, e um cara que queria acabar com Roma. Simão, na prática, queria matar Mateus, tá? E Jesus põe os dois na mesma mesa para servi-lo. Jesus está, por acaso, passando a cabeça nas ações dos publicanos? Ou passando a cabeça nas ações dos zelotes? Não. O que Jesus está aqui interessado não é quem tem mais razão. Quem é que tem a filosofia mais correta, a ideologia mais correta, as pautas mais corretas? Não, Jesus está interessado em colocar os dois na mesma mesa, porque a missão de Jesus foi trazer reconciliação, foi trazer de volta os pais aos filhos. Essa era a missão do Messias, trazer os filhos aos pais, os pais aos filhos. É uma missão de reconciliação, e essa é a minha e a sua missão também, é reconciliar esse mundo dividido. Amém? Deus abençoe, irmãos. Amém, glória a Deus. Muito bom. Gutiérrez, eu quero pedir para que você continue conosco, tá? Pode ficar à vontade, escolher o lugar. Pessoal, então, conforme ontem, nós fizemos aquele mesmo processo da caixa de perguntas, já recebemos algumas perguntas bem... Vai render esse negócio aqui hoje. E não poderia faltar ele, né, no nosso fórum. Nosso querido pastor, professor da Letos, nosso pastor Renato. Receba o pastor Renato com a salva de palmas.
Muito bom. Fique à vontade, escolha seu lugar, que agora o bicho vai pegar. Muito bom. Então, é a mesma dinâmica de ontem, já tem algumas perguntas. Nós estaremos iniciando, então, agora, mais uma vez, o quadro Caixa de Perguntas. Então, só para lembrar, o Thierry falou, né, sobre o livro. Lá na frente a Store está vendendo o livro. Chegou a falar do valor ali, pessoal, R$50. E no final ele estará autografando os livros. Então aproveite a oportunidade, pessoal. Amém? Bom, vamos começar. Esse aqui também. Para a gente começar, então, eu começo aqui com uma pergunta. Foi falado sobre o número de evangélicos, né, que estará crescendo mediante uma numeração muito considerável. E como que como caminhar corretamente na liberdade da consciência e de crença, sem chegar no ponto da intolerância religiosa, sendo nós a maioria, como mostrou o gráfico. Então, se possível, temos, né, que ter paz com todos. E até que ponto, então, sendo a maioria e falando desse amor que nos é tratado, como, né, sendo essa relação aí ter a consciência dessa crença e como lidar com essa intolerância religiosa em nosso meio. Pois a gente tem que lembrar que o princípio da tolerância religiosa e da separação da igreja e Estado é um princípio protestante. Foi inventado pelos protestantes. Por quem, especialmente? Pelos batistas. Em um contexto que eram perseguidos por não serem da igreja principal, como a igreja anglicana, por exemplo. Então, é muito chato a gente ver que na história do Brasil, a gente sempre recorreu à liberdade religiosa quando a gente era minoria, e ver que agora que a gente está se tornando maioria, a gente despreza a liberdade religiosa como se fosse um mal, como se fosse algo terrível. Tem uma fala recente até de um pastor americano, que ele diz que a liberdade religiosa era uma invenção do diabo. E ele era batista, esse pastor, é batista. Então, assim, é terrível. Ele está desprezando a própria tradição dele. Então, assim, a gente tem que lembrar o seguinte: a liberdade religiosa, ela não impede que eu evangelize. A liberdade religiosa não impede que eu fale de Jesus. Ela permite que eu fale de Jesus e também permite que outro fale de outro Deus. Mas não está inibindo que eu fale de Jesus. Às vezes eu não estou confortável com a liberdade religiosa porque eu estou com preguiça de falar de Jesus. Eu quero que Jesus seja imposto pela lei, como se todo mundo só pudesse ouvir sobre Jesus. Então, assim, existe perseguição religiosa no Brasil? Tem, mas não é contra o evangélico. É contra o pessoal do candomblé, por exemplo. Nessa favela que eu falei que tem um traficante evangélico, ele fechou todos os terreiros. Todos. E ele chegou a impedir evento católico naquele lugar. Então, assim, e a gente não fala nada. A gente evangélico não fala nada. Por quê? Porque é o pessoal do candomblé. Né? Olha, eu sou cristão e eu não concordo com nenhuma vírgula da teologia do candomblé. Mas eu sou a favor da liberdade religiosa, eles têm o direito de ter um terreiro. E eu quero que um dia terreiro acabe pela propagação do evangelho, não pela força da lei. Como muito terreiro no Brasil já fechou, porque todo mundo do terreiro se converteu. Eu já preguei em bairro no Rio de Janeiro, que eles falavam, esse bairro aqui tinha, há 40 anos, um terreiro em cada esquina. Hoje tem uma igreja em cada esquina. Porque foi uma conversão natural, não foi uma imposição vinda de cima para baixo. Né? Então, nesse sentido, eu acho que aliás, é uma questão que deveria ser bandeira evangélica.
Liberdade religiosa é uma bandeira, porque foi criada por nós, não foi criada pelos católicos, não foi criada nem pelos ubandistas, não foi criada pelos judeus, foi criada pelos evangélicos. Então, a gente deveria se orgulhar dessa bandeira, porque é uma bandeira boa, é bom para a gente, porque hoje a gente é a maioria. Mas qual é a garantia que no futuro a gente vai continuar sendo? E quando a gente voltar a ser minoria? E aí, como que fica? Né? Boa noite, pessoal. Tudo bem? Privilégio, satisfação estar aqui com o Gutierrez. Né? Me identifico bastante com ele. Tive a oportunidade de já ler o livro dele. Recomendo, fantástico. E também me identifico pela origem, né? Também tive origem assembleiana. Hoje eu sou um assembleiano, né? Tem alguns assembleianos por aí também, né? Os dois, origem, né? É. Sempre tem, sempre tem. Não, é maravilhoso o que ele falou, é isso mesmo. E nós vemos que é uma premissa do Evangelho, né? Jesus nunca obrigou ninguém. Mateus 16, 24. Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. Ou seja, existe um si ali. Então, essa liberdade, ela não pode ser cerceada, né? Então, quando o Evangelho chega, ele precisa vir debaixo desse ambiente de liberdade, né? Do Evangelho conquistar o coração da pessoa e jamais por uma imposição. Então, nós realmente devemos dar espaço, né, para todas as religiões e não fazer, né, uma cruzada evangélica nos dias de hoje. Aproveitando, então, com essa relação do aumento do número de evangélicos, temos uma pergunta falando a respeito da renúncia, né? Acredita que esse aumento ela vem por conta dessa onda de migração, essa onda de ministrações e pregações de um evangelho sem renúncia, a hipergraça e todo esse concentrando nessa temática, de uma facilidade, vamos colocar assim. Ah, com certeza. Hoje não tem custo ser evangélico assim. Você não vai perder a amizade porque você virou evangélico. Você não vai, a família não vai, algumas ainda assim, mas normalmente não vai se sentir ofendida e tal, né? Então hoje o custo de ser evangélico é muito baixo, né? Então é natural que essa facilidade até ajude, num primeiro momento, as igrejas a crescerem, né? Afinal, isso começou dos anos 2000 para cá. Tem até um dado, até esqueci de projetar isso aqui, não sei se tem como colocar, só para vocês terem uma ideia. Está aqui, ó. O próximo slide aqui, esse aqui, ó. Essa matéria da revista Veja é de 2002. Então, a gente está falando de 22 anos atrás. Eu lembro, quando eu li essa matéria na época, eu era um adolescente meio estranho, gostava de ler revista. Eu li essa matéria, eu lembro muito bem que a matéria destacava que o evangélico era praticante. O evangélico no Brasil, ele frequenta culto 2 vezes na semana, a matéria dizia. A matéria falava, e diferente dos católicos, não existe evangélico não praticante. Não existe, isso é uma coisa, o evangélico é militante. 10 anos depois, a mesma Veja fez uma outra matéria, em 2012, sobre os evangélicos, e dizia já de um novo processo, de um novo fenômeno, que era o evangélico desigrejado. Ou seja, é evangélico, mas não frequenta nenhuma igreja. Que é o famoso católico não praticante, né? Agora é o evangélico não praticante. Então, recentemente eu fui num casamento que eu achei muito simbólico desse Brasil evangélico. A pessoa não é evangélica, já foi na infância, mas não é mais, porém a família é evangélica. E o casamento foi feito por quem? Por um pastor. Aí, olha, igualzinho acontecia com os católicos. Ele nunca ia na igreja, mas na hora de casar chamava o padre. Até hoje isso acontece, né? Então isso já tem acontecido também com esse Brasil evangélico. Então é natural. Agora, de alguma forma, eu acho que também não é só esse lado negativo, tá? O crescimento evangélico tem mérito também dos evangélicos. Os evangélicos são dinâmicos, eles são muito adaptáveis às novas tecnologias. Você vê o som de uma igreja católica, é terrível. Né? Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo.
É um velhinho falando, as pessoas aí tem uma senhorinha dormindo. Então, assim, é uma coisa que o jovem não fica atraído. Eu que tenho um espírito de velho, eu gosto dessas coisas. Eu de vez em quando vou numa igreja presbiteriana lá em São Paulo visitar um amigo, que ela canta, o hino mais novo que eles cantam é do século XVIII. Sem exagero. É a inovação que eles têm. Século XIX já... Por quê? Porque eles tocam no órgão, uma coisa linda, eu acho aquilo lindo. Mas o jovem não gosta disso. O jovem não gosta. Aí a gente usa o quê? A gente tem telão de LED, tem, né? Essas inovações que a igreja evangélica, a gente pega um salão que era um bar e transforma numa igreja, né? Então, tem um lado do evangélico que ele é muito, a sociologia chama, livre mercado, é aquela coisa assim, até a concorrência nos faz girar, né? Abriram uma igreja aqui, e essa igreja agora, a igreja vizinha aqui tem um ministério infantil maravilhoso, os pais daqui estão indo para lá agora, epa, vamos fazer aqui também. Então, até essa concorrência, a gente costuma melhorar a situação. Então, tem mérito nesse crescimento, tá? Tem coisa boa sendo feita. Tem muita gente apaixonada mesmo por Jesus, evangelizando, e isso é o lado positivo. Mas, tirando isso, né, tem esse outro lado também. Algum comentário? Bem, não vamos mudar tanto de assunto, mas a gente vai entrar agora num tema um pouquinho delicado, sobre a relação política. Nós estamos passando um tempo, né, de eleições, e a pergunta é: você crê que a falta de entendimento e conhecimento dos evangélicos em relação à palavra e influência em relação à palavra pode influenciar nas escolhas políticas? Essa é uma pergunta. A outra pergunta você pode deixar para o final, mas posso perguntar para os dois aqui, o que vocês acham da bancada evangélica? E se também tendo falta de conhecimento da palavra, pode tornar essas pessoas mais frágeis, né, ou presas fáceis às raposas políticas. Olha, em primeiro lugar, a escolha política que nós fazemos pouco tem a ver com nossa leitura da Bíblia. Tá? A gente vota por afeição. Tem pesquisas científicas que indicam que as pessoas são conservadoras ou progressistas por uma questão tem um misto de formação, de educação, mas também tem uma questão biológica. Por exemplo, pessoas mais corajosas, no sentido de não ter muito medo das coisas, elas costumam gostar de inovação e costumam votar em partidos progressistas. Pessoas que são mais cautelosas, avaliadoras, desconfiadas, costumam mais votar em partidos conservadores. E veja, aqui eu não estou falando de qualidade ou defeito, né? Porque ser cauteloso é bom, ser inovador também é bom, mas dependendo da minha personalidade, eu posso ter uma inclinação A ou B na questão partidária. A gente acha que o nosso voto é racional. Eu avaliei, eu fiz uma avaliação. Não. Tem gente que vota porque esse candidato é bonito. O Collor ganhou assim, tá? A gente estuda, quando a gente estuda ciência política, um dos fatores que é atribuído à vitória do Collor é que ele tinha uma boa pinta. Era um cara assim que transmitia confiança na forma de falar. E ele concorreu com Lula na época, né? E o Lula tinha uma barba mal feita, não vestia um terno bonito, tinha aquele jeito assim meio, né, encrenqueiro, o jeito de falar. Ao ponto que quando o Lula ganha em 2002, ele já está usando o terno cortado, bonitinho, falando mais baixo. Imagem influencia também no voto. Tá? Então, a imagem que eu passo, a gente acha que a gente é muito racional nas escolhas, nada. E aí entra essa justificativa bíblica, né? Eu votei em fulano porque eu acho que ele é mais compatível com as Escrituras. Aí a gente costuma usar uma frase que eu acho maravilhosa.
é porque esse candidato defende os valores cristãos. Qual o valor? Ele é contra o aborto. Beleza. É um valor cristão, pró-vida. Beleza. Mas ele é, sei lá, ele está no 8º casamento? Ele acredita no casamento, né? Esse acredita no casamento. Quase o Fábio Júnior, né? Então, assim, é um valor cristão, não é? Então, se você avaliar com verdade, não porque você quer acreditar, mas com verdade, não tem um candidato com valor cristão, pelo amor de Deus. Não tem nenhum. Um ou outro vai depender uma pauta cristã específica, mas ele não está defendendo o evangelho. Não está, gente. Então, assim, pare de usar essa justificativa. Ainda que você vote nesse candidato, que tem uma cara supostamente mais cristã, ou que visita mais igreja, não tem problema, vote nele. Mas use uma justificativa verdadeira. Não essa do auto-engano. Porque é auto-engano. Eu querendo me provar a mim mesmo, melhor dizendo, né? Não, esse candidato é mais bíblico. Não tem candidato bíblico, pelo amor de Deus. Está todo mundo lá lutando pelo poder, é para ganhar um bom salário, é para ter assessores. Assim, a política é isso, gente. A nossa esperança não está nisso. A nossa esperança está em Cristo. Né? O homem que eu jogo o meu coração e a minha confiança é Cristo Jesus. É o Rei dos Reis. Né? Homem nenhum vou jogar isso. Né? Embora eu possa ter preferência por um ou outro. O meu voto, normalmente, por questão econômica. Eu voto pensando em quem tem melhor proposta econômica. Quem eu julgo, né, na minha avaliação, que tem uma melhor proposta econômica. Eu não ponho evangelho nisso. Até porque a Bíblia não tem receita econômica. Como que o Brasil vai crescer? Deixa eu ler na Bíblia. Né, qual é a melhor metodologia de crescimento? Não tem, gente. A Bíblia não foi escrita para isso. E nem para fazer dieta, tá? A dieta de Daniel, aquela coisa também não foi. Excelente. Bom, aproveitando ainda que nós estamos falando dessas questões, colocando públicas, né? A próxima pergunta seria: quais os principais desafios de conciliar valores cristãos com políticas públicas no Estado laico, né? Falando de Brasil, onde a nossa moeda está escrito lá: Deus seja louvado. É possível ser cristão, inclusive fazer política pública cristã, sem ser proselitista. Em que sentido? Cuidar de quem necessita de cuidado é um dever bíblico. O tempo todo a Bíblia está dizendo de cuidar do órfão e da viúva, por exemplo. Tem coisa mais cristã do que isso? Mas eu não preciso falar do cristianismo, né? Isso é um valor cristão, por exemplo. O que eu quero dizer com isso? É possível você defender valores cristãos a partir daquilo que já está inserido na cultura, porque a cultura já foi, de alguma forma, moldada por esses valores, e esses valores estão aí, eles estão espalhados. E eu posso defender essas bandeiras, e eu estou fazendo, de alguma forma, uma representação de alguns valores cristãos. Volto a repetir, é impossível, numa política pública, eu inserir todos os valores cristãos. É impossível. Afinal, eu não estou no reino de Deus, eu estou no reino dos homens. Eu não estou na cidade de Deus, eu estou na cidade dos homens. Estou aqui na parte de baixo. Então, na cidade dos homens, sempre há a contaminação do pecado. O que eu vou tentar é aproximar o máximo possível aquilo da fé cristã. Mas aquilo nunca vai ter uma política propriamente cristã. Eu não acredito numa nação cristã. Eu acredito numa nação com influência de valores cristãos. Mas, volto a repetir, sempre vai ser valores parciais. Parciais. Nunca vai ser valores totais. Por quê? Porque esse mundo, pela sua própria corrupção, ele não aguenta esses valores totais da fé cristã. Esse mundo precisa passar por uma transformação radical. É por isso que a Bíblia fala em novos céus e nova terra. Porque sem essa transformação, essa ressurreição, não há como inserir todos os valores cristãos.
Aí tem cristão que romantiza muitas coisas. Eu cansei de ler livro que fala do começo dos Estados Unidos. Os Estados Unidos foram formados como um país cristão. Quem já ouviu isso? Balela. O manifesto, isso aqui. A maioria dos pais fundadores dos Estados Unidos eram deístas. Deístas. Eles não eram nem teístas. O que é o deísta? Deísta é quem acredita que Deus fez o mundo e foi embora. Não está mais ligando para a gente, não. Foi lá, foi embora. Esse é um deísta. Quando você vai estudar a fundo a história desses homens, tem pouco cristianismo ali. Pouco, de fato, cristianismo. Então, assim, é uma romantização. Eles são prósperos porque tiveram a Bíblia como base, e não sei o quê, aquela coisa, né? Não é só isso. A África do Sul também teve. E olha o que foi a África do Sul. Até tempo atrás tinha segregação, até 1989. Tá? As coisas não são tão simples assim. Essa tese meio furada que nós evangélicos gostamos de falar, país protestante é rico. País de cultura protestante é rica. Jamaica é rica? Né? Jamaica foi colonizada por protestantes. É um dos países mais violentos do mundo. A França é protestante? Não, é católica. Então, assim, a China está prosperando e nem cristã ela é. Então, a prosperidade financeira não tem muito a ver com essas coisas. Entendeu? Então, eu falo isso porque não vamos romantizar. O cristianismo ajuda, claro, óbvio, vai ajudar sempre. Sempre, qualquer valor cristão vai ser positivo. Mas eu nunca vou cair na ilusão de achar que dá para cristianizar a política. Não dá. Deixa eu te falar, é um terreno que nunca vai ser totalmente cristianizado. Nunca vai ser. Renato, ainda nesse campo público, né? A pergunta aqui, bem interessante. Qual o ponto de convergência entre uma espiritualidade ativa e esse palco público? Eu acho que parte do pressuposto que o evangelho, o cristianismo, ele está acima das ideologias políticas, né? Então, se a gente for olhar para cada espectro político, a gente pode enxergar pontos de convergência. Então, valores morais, valores da família, o evangelho vai conversar bastante com a direita. Defesa do próximo, pauta ambiental, é uma pauta que o evangelho conversa com um espectro mais de esquerda. Mas nunca nenhuma ideologia política vai conseguir abraçar o evangelho por um todo. Então, eu creio que isso que o Gutierrez comentou é algo bem lúcido para nós, né? Para nós sermos sinceros e coerentes com as nossas escolhas, né? Porque a gente nunca vai conseguir transformar um político em pé de igualdade com Jesus Cristo. Então, cabe a nós analisarmos dentro das opções que temos qual é o candidato, né, dentro das suas preferências, que vai representar melhor os seus valores. Mas o evangelho nunca vai ser subserviente a nenhuma ideologia política ou partidária, né? Então, até por isso que nós, enquanto comunidade, enquanto igreja, a gente reserva o púlpito para pregação do evangelho, pregação da palavra, né? Então, a gente não pode, né, fazer essa confusão de tentar cristianizar ou endeusar uma figura política, que hoje pode estar de acordo com o que você acredita e amanhã pode te decepcionar. Só Cristo é aquele que nunca nos decepciona, né? Então, eu acho que parte desse pressuposto, da gente saber nomear cada coisa, colocar cada coisa no seu lugar e sermos responsáveis pelas nossas escolhas, né? Então, está chegando aí, né, o pleito, e eu creio que através de uma instrução bíblica, daquilo que nós temos recebido enquanto palavra, das nossas referências, eu creio numa igreja madura para fazer as suas escolhas de acordo, né, com o evangelho e que é o mais coerente com a nossa fé. É isso. Perfeita a sua fala. Eu só queria jogar um ponto aqui que eu falei. Alguém pode me interpretar como fatalista, né? Poxa, então não tem jeito, né? Não, uma coisa é eu acreditar em cristianização da política, que eu não acredito mesmo. E eu sempre vou falar que isso é balela. Mas outra coisa é eu acreditar que eu posso influenciar positivamente a política, como eu também acredito que posso influenciar a minha família, posso influenciar o ambiente de trabalho,
o cristão ele tem que ser uma influência positiva. Mas ser influente positivamente, a gente não tem ilusão. A gente não tem ilusão na família nem no trabalho, e também não vamos ter ilusão na cidade, no governo do estado, no governo do país, que a gente vai transformar toda a realidade. Mas no que eu puder transformar, eu vou lutar e vou atrás, né? Então, assim, eu não estou convidando aqui a passividade. Eu estou convidando a uma luta, sim, a uma atividade, mas a uma atividade com o pé no chão, com o pé no chão. Eu sabendo que eu não vou me iludir e não vou abraçar messias humanos, né? Eu vou abraçar Jesus Cristo. Jesus Cristo é meu Salvador, mas eu não acredito em salvadores humanos, ninguém. Porque o político, especialmente os populistas, eles sempre se vendem como salvadores. O discurso populista é: vote em mim que eu vou salvar o país, e se você não votar em mim, o país acaba. Qualquer populista, de esquerda, de direita, se você ouvir, pega no YouTube, ouve um discurso do Hugo Chávez na Venezuela, que é de esquerda. Houve um discurso, sei lá, do Augusto Pinochet no Chile, que é de direita. Esses discursos são muito parecidos. Extremamente assim, esse discurso, eu sou a única solução e todo o resto vai acabar com tudo, né? E aí, se eu sou cristão e caio nesse papo, pelo amor de Deus, é muita ingenuidade. É colocar a confiança muito num homem, né? Então, a gente tem que tomar bastante esse cuidado mesmo, né? O nosso compromisso é com Cristo. Outro ponto que eu queria destacar, que na fala do pastor aqui foi perfeita, ver ponto de verdade nas ideologias não quer dizer, irmãos, que a gente vai olhar as ideologias todas como iguais. Há ideologias piores do que outras, sim, há. Mas, mesmo naquelas piores, há sim pontos de contato que eu posso achar ali alguma verdade. Só que o que a gente faz? A gente pega o pior da ideologia e julga ela só pelo pior. Vou dar um exemplo. O pastor citou o meio ambiente. Pauta do meio ambiente. Você é cristão. O Deus que você crê, lá no Gênesis, quando criou esse mundo, disse: e Deus viu que era bom. A palavra bom ali no hebraico pode também ser traduzida como belo. É um Deus que valoriza a sua criação como boa e bela. E aí eu não vou ligar para a pauta ambiental, porque tem um grupo que endeusa a natureza. Aí eu vejo o pastor falando assim: olha, os ambientalistas aí adoram as árvores como deuses, a mãe Gaia, não sei o quê. Você pega uma minoria, porque, desculpa, isso é uma minoria. Tem doidinho em todo lugar. Uma minoria que adora a natureza como uma deusa, e aí eu ponho no pacote que todo ambientalista é assim. Por quê? Porque é confortável. Aí isso é coisa do diabo, e aí eu não preciso me envolver, sendo que tem verdade sendo dita ali, né? Você fecha o pacote de um lado, né? E esquece o que é bom em outro aspecto. E endeusa o lado que eu gosto. Muito bom. Uma pergunta bem puxada aqui agora. Especificamente para o Gutierrez, sobre a continuidade dos dons espirituais nesse tempo. Um argumento sensacionista que eles julgam ser sofisticado é que os dons na Bíblia seriam dons divididos entre dons de milagres e dons de serviço, de maneira geral. Só que essa divisão não é bíblica. Em momento algum o apóstolo Paulo faz uma divisão. Para ele tudo é dom do Espírito. Você pode ter um cargo de liderança, exercer a liderança mais do que o cargo, né? Você pode exercer a liderança, ou você pode profetizar, ou você pode falar em línguas, ou você pode ter o dom da misericórdia. Toda a ação é do Espírito Santo, seja ela natural ou sobrenatural, seja ela eu tendo nascido já com aquele dom, ou tendo recebido de maneira sobrenatural por Deus. Fato é que tudo é atuação do Espírito. O primeiro personagem na Bíblia a ser chamado como alguém cheio do Espírito foi um homem chamado Bezalel. Está lá em Êxodo capítulo 31. É a primeira pessoa a ser chamada cheia do Espírito. Bezalel, diz o texto, que ele não fala que ele falou em línguas, que ele profetizou, que ele curou. Fala que ele cuidou do design do tabernáculo. Ele foi um designer de interiores do tabernáculo.
Então, a primeira pessoa cheia do Espírito Santo na Bíblia fez um trabalho que a gente julgaria como um trabalho comum, mas o Espírito Santo o capacitou para fazer aquele trabalho com excelência, né? Então, o argumento cessacionista, eles vão dizer, não é que todos os dons cessaram, a liderança continua, a misericórdia continua, não continua a profecia. Mas espera lá, onde a Bíblia faz essa divisão? Se tudo é dom do Espírito, como que é assim, isso serve para edificação, aquele não serve? Não tem lógica nenhuma, tá? Outro argumento cessacionista que eles usam é que os dons espirituais serviram para testificar a mensagem apostólica. Uma vez que os apóstolos morreram, não haveria mais necessidade de testificação. Embora seja verdade que a mensagem apostólica foi testificada por dons, não é verdade dizer que ela só estava relacionada à atividade apostólica. Exemplo disso é a igreja de Corinto, que não havia naquele momento nenhum apóstolo, mas o apóstolo Paulo disse que não faltava naquela igreja nenhum dom. Então, mesmo no contexto do Novo Testamento, já havia igrejas sem atividade apostólica que tinha abundância de dons, como era a igreja de Corinto. Algum comentário, pastor? Muito bem. Nós vivemos esse tempo, né, de essa contemporaneidade da igreja. Você acredita que a igreja está passando por a igreja brasileira está passando por uma mudança? Existe uma curva, né, que está em ascensão. A igreja está passando por uma certa mudança e é nítido visualizar isso? Ou nós estamos voltando atrás? A igreja, ela não deixa de ser uma organização humana. Então, como organização humana, ela sempre está em mudança. E sempre haverá mudanças positivas e negativas ao mesmo tempo, como qualquer organização humana. Eu não tenho nenhum romantismo pelo passado. O passado era melhor. O passado tinha coisas positivas, tinha coisas negativas. Tinha coisas que melhoraram e tinha coisas que não melhoraram. Outras pioraram. Dou exemplo para vocês. Ensino teológico. A gente está muito melhor hoje, mas muito melhor. Eu falo da minha realidade de Assembleia de Deus. Eu entrei na Assembleia de Deus adolescente e eu ouvi a pregação que era assim: irmãos, o nosso negócio aqui não é teologia, o nosso negócio aqui é joelologia. Aí o pessoal, glória a Deus, aleluia, coisa linda, Jesus. Isso passou, graças a Deus. A letra mata. A letra mata, isso eu ouvi tantas vezes, né? Vai ficar doido de tanto ler, né? Conheci aquele doidinho da rua ali, é porque leu demais. Eram essas coisas assim, né? Sempre tem um doidinho na rua que leu demais, né? E aí, irmãos, isso melhorou. Agora eu não posso dizer que a gente ora mais do que orava no passado. Não, orava melhor. No passado orava melhor. Só que algumas mudanças, elas são quase inevitáveis, até pela mudança de vida, né? Porque eu peguei um tempo ainda da igreja evangélica, eu estou me sentindo velho falando assim, mas eu só tenho 35 anos. Eu peguei um tempo da igreja evangélica que a gente dava testemunho quando comprava carro. Fazia voto. E o voto era assim: irmãos, ore por mim para eu comprar um carro, porque eu vou levar os irmãos para a igreja. Hoje ninguém faz voto porque comprou carro. E não cumpria, né? Não cumpria. Ninguém faz voto porque comprou ou não comprou o carro. Isso passou, né? Eu peguei aquele tempo também. Aqui vocês não tem uma praia próxima, né? Mas São Paulo tem 1 hora, na praia de Santos ali, e tal, o litoral sul, 1 hora só da cidade. Eu peguei um tempo que não tinha aquela coisa de crente faltar no culto de domingo. Hoje, cadê fulano? Está na praia. Né? Cadê? Não, foi no parque, foi no zoológico, sei lá, foi em Balneário Camboriú, foi na Disney. Então, assim, não tinha isso. Era todo mundo mais pobre, sem condições mesmo de fazer uma coisa dessa. Então, à medida que a igreja vai caminhando para a classe média, eu vejo isso muito na Assembleia, assim, é muito engraçado. A gente, tudo era pecado, né? A gente, assim, tudo era pecado. Cinema, era disciplina na certa, né?
Jogar bola. Jogar bola, tudo Eu sou isso. traumatizado, eu não pude fazer escolinha de futebol. A gente até tinha justificativa para o professor, né? Por questão religiosa e tal. Mas aí os assembleanos começaram a chegar na classe média. Porque, assim, uma coisa, condenar maquiagem, futebol, ir no estádio, né? Ir no cinema, quando você não tem R$1 para ir, é fácil, né? Ah, é pecado. Eu não vou mesmo, porque nem se não fosse, eu não tenho dinheiro para ir. Aí começou a ter. Aí começou o conflito na igreja. O amiguinho na escola vai e eu não vou, né? Ou a turma da escola vai no cinema e eu não vou. Aí começa o conflito. Então essas coisas são muito culturais, né? Então eu não sou pessimista com a igreja evangélica e nem otimista, assim. Eu vejo uma igreja que cresce em uma coisa, diminui na outra, né? Agora, assim, o que me espanta com o futuro da igreja evangélica é essa associação com o poder. Isso me espanta muito. Isso eu tenho muito medo. Porque o custo disso vai ser muito alto. Pessoal, você quer saber o que é a igreja evangélica brasileira daqui a alguns anos? Olha para os Estados Unidos. É só olhar para os Estados Unidos. Porque a gente é uma cópia deles, uma cópia. A gente está fazendo o mesmo caminho que eles fizeram, o mesmo. Lá eles começaram a fazer o que a gente está fazendo hoje, na década de 80. A gente começou na década de 2010. Lá começou na década de 80. Sabe o que acontece hoje? A nova geração, a garotada ali, 14, 15, 16 anos, não quer a igreja evangélica por uma questão política. Porque, assim, ser evangélico nos Estados Unidos é receber um carimbo. Eu voto em Donald Trump. Eu voto no Trump. Aí o garotinho ali de 16 anos, eu não voto no Trump. Eu não quero saber do Trump. Eu não tenho como ser evangélico. Então, chegou nesse nível. Uma coisa bizarra que pesquisadores já observaram nos Estados Unidos, pessoas que não frequentam igreja nenhuma, mas se identificam como evangélicas, por quê? Porque votam no Trump. Ou seja, ou votam no Partido Republicano. A identificação com a igreja não é pela fé, é pela política. É bizarro isso, gente. E isso vai acontecer no Brasil, se não já está acontecendo. Tá? Então, assim, é só ver. A Igreja Batista do Sul, que é a Convenção Batista do Sul, que é a maior denominação evangélica conservadora dos Estados Unidos, ela perde, em média, 3% dos membros ao ano nos últimos 15 anos. É uma igreja que está definhando. Né? Por quê? Porque foi a igreja que mais se envolveu com política nos Estados Unidos. A que mais. Está mergulhada, assim, tá? É aquela coisa assim. Então, por enquanto, esse efeito não chegou no Brasil. Demora a chegar. Tá? Lá demorou quase 40 anos. A gente agora que está nos 10 primeiros anos disso. Mas uma hora vai chegar. Pode ser que a conta chegue até mais cedo do que chegou lá para eles. Tá? Então, nesse sentido, é esse futuro que eu temo. Pastor Renato, por muito tempo, pouco tempo atrás aqui, foi muito se falado que o Brasil seria um campo de avivalistas, né? Chegou a se falar também que o nome, né, vem de brasa, que arde, Brasil, enfim. E ainda é possível ver hoje o Brasil aí nesse campo de mediador de avivalistas, do avivamento para o mundo. E como que está hoje, né? Como que o Brasil tem passado nessa relevância diante de outros países? Se o mundo ainda tem olhado para o Brasil dessa forma. Sim, né? A gente vê aí, pelo evento que aconteceu, né, do Descend, que houve uma mobilização, né? As pessoas aí de algumas nações olhando para o Brasil, mas eu creio que isso que o Gutierrez trouxe é muito preocupante, né? Até mesmo o processo que a Europa passou, lá foi o berço, né, de grandes avivalistas, e a Europa hoje vive na era pós-cristã. Então, hoje o Brasil está tendo essa explosão de cristãos. O islamismo vem crescendo na Europa exponencialmente. Muito. Então, se a gente não conseguir significar esse crescimento quantitativo em algo que realmente produza
no chão da vida, diferença na vida das pessoas, corre-se o risco do Brasil passar por esse mesmo processo, né? Que algumas décadas, esse pós-cristianismo chegar por aqui também. Então, não adianta hoje a gente ter só auditórios cheios, né, de pessoas ali com alguma espécie de emocionalismo e etc. O que é importante mesmo é traduzir isso, que a gente vive, essa espiritualidade, em algo prático lá fora, em algo que faça sentido. Não simplesmente com a ideologia partidária, mas algo no chão da vida mesmo, no dia a dia das pessoas. Porque hoje, infelizmente, né, as pessoas já estão colocando o evangélico em uma espécie de descrédito. Tem até aquela parábola famosa, né, da menininha, né, que chegou para o pastor e falou assim: pastor, eu queria morar aqui na igreja. Ela falou: mas por quê? Porque eu gosto do meu pai mais aqui na igreja que lá em casa. Aqui ele é tão bonzinho, lá em casa né, parece um leão. Ou seja, é isso que o Gutierrez trouxe na palavra, né? Das próprias famílias não conseguirem enxergar uma transformação, um significado. Então, se for para a gente ser evangelho só de nome, só nominal, isso não vai se traduzir em algo palpável, né? Essa transformação na vida das pessoas. Então, eu creio que nós estamos com uma grande oportunidade de realmente fazer a diferença, ser a diferença. E se isso não for efetivado, corre-se o risco dessa chama passar e as pessoas não quererem acreditar mais. Vai falar assim: eu já tentei ser evangélico, já fui numa igreja, já fui de 2, tentei algumas vezes, mas eu não vi sentido, eu só vi situações embaraçosas, falta de testemunho, né? Até mesmo por parte das lideranças religiosas. Quantos escândalos sucessivos nós temos visto na igreja evangélica brasileira? Então, eu creio que esse é um momento de muita cautela. Está vindo um crescimento, mas se não for tomado cuidado em relação a isso, a gente pode cair no descrédito. Amém. Encaminhando para o fim, né, de tudo que nós conversamos aqui, todo esse diálogo, né, um dos temas, quando nós começamos o nosso fórum, vem lá de Mateus 16:15, onde Jesus, naquele diálogo com seus discípulos, perguntava, em meio a muitas vozes: e quem vocês dizem que eu sou? Né? E hoje, a igreja tem muitas vozes que ecoam o tempo todo. Pastor de Instagram, é pastor de rede social que sobe, que nasce, já tem seguidores. Para a gente fechar, como ser uma igreja relevante em meio a tudo isso? E principalmente, como ser um crente relevante? Essa pergunta, os dois, eu peço que respondam. Perfeito. Eu acho que primeiro a gente tem que conceituar o que é relevância, né? Porque é quase natural a gente confundir relevância com fama. A gente costuma chamar a igreja X é relevante porque ela é grande, porque ela é influente naquela cidade, né? Porque eventualmente o pastor daquela igreja está em eventos sociais e coisas do tipo, né? Compra a bolsa da Louis Vuitton e posta no Instagram, por exemplo. Esse tipo de coisa. Mas isso não tem nada a ver com relevância, né? Se eu pensar num ponto de vista bíblico, o que é relevância? É a fidelidade ao Evangelho, ainda que isso tenha um custo alto. Então, assim, a relevância é uma comunidade que, de fato, vai espelhar Jesus e que vai ser olhada ali como fiel pelo Senhor, porque tem comunidades fiéis e comunidades infiéis. Há pecados coletivos na igreja e há virtudes coletivas também, tá? Basta olhar as cartas que João transmite ali no Apocalipse. Tem igrejas que são totalmente elogiadas e tem igrejas que são totalmente criticadas, e tem igrejas que têm um misto de crítica e de elogio. Agora, é curioso isso. É curioso que tem igrejas que conseguiram status, digamos assim, do ponto de vista de Deus, de um elogio completo. E o que você vê nessas igrejas? Uma fidelidade a Deus. Ali João não está avaliando a quantidade de membros, a quantidade de ministérios, o tamanho do Instagram daquela igreja, né? Até porque não havia, né? Não está olhando esse quantitativo que a gente olha, porque a nossa mentalidade hoje é empresarial. É empresarial. A gente olha muitas vezes a igreja
igreja de sucesso é como se fosse uma empresa de sucesso. Mas fato é, irmãos, que tem muita igreja que é mega igreja e que, do ponto de vista do reino de Deus, não é a relevância é igual a zero, ou é até negativa, né? Porque ela traz mais prejuízos ao reino de Deus do que benefícios, né? Então, eu creio mesmo, que aquela igreja pode ser uma igreja numa favela em São Paulo, numa periferia afastada aqui de Cuiabá, que tem uma pessoa lá falando de Jesus de fato, assim, com o coração assim cheio do Espírito Santo, falando: ó, Jesus é o Salvador. E entra ali uma pessoa naquela igreja desesperada, assim, pensando em se matar, uma pessoa desesperada porque não aguenta mais a vida que está carregando e joga aquele jugo, né? Troca aquele jugo pelo jugo suave de Cristo, e aquela vida é transformada, e a partir daquela pessoa a família começa a ser transformada. Isso é relevância. Isso é relevância, sabe? Então, ao mesmo tempo que aqui eu fui muito crítico à igreja evangélica, mas tem muita gente fazendo um trabalho relevante, muita gente invisível, gente que não está no Instagram, não está no YouTube, não está em nada disso, mas tem feito um trabalho bonito. Eu ouvi recentemente uma história, e eu encerro com isso dizendo que esse é um exemplo de relevância. Uma pessoa que se converteu porque ela tinha amizades na igreja, ela estava fazendo aniversário, era uma mulher de 40 e poucos anos, aqueles irmãos da igreja fizeram um bolo para ela e fizeram uma festa de aniversário para aquela mulher. A mulher começou a chorar, e ela falou o seguinte: essa é a primeira festa de aniversário que eu recebo na vida. Na vida. Minha mãe e meu pai nunca me deram um bolo de aniversário. Isso é uma igreja relevante, sabe? Então, pequenas coisas assim, não precisa ser a rede social de 1 milhão de seguidores. Eu creio que relevância vai muito nessa toada, né? Não é ser conhecido, é um dia ele falar para nós, né? Eu te conheço. Isso tem muito a ver com coerência, né? Porque se a gente não é coerente com a nossa vida, né? A teoria e a prática, a gente fecha a porta do diálogo, né? Então, a teologia, para ela abrir o diálogo, precisa haver uma coerência de vida, né? Então, trazendo, né, para a prática. Se você, por exemplo, é um prestador de serviço e você não cumpre com a sua palavra, o diálogo se fecha. Aí não tem como, você pode estudar bastante teologia, mas se ela não for coerente, o diálogo se fecha com o próximo. Então eu creio que uma igreja relevante é uma igreja coerente, né? Foi o tema do nosso aniversário esse ano, de você ser coerente com o que a Bíblia, né, te instrui, com o caminho que é apontado para nós. A sua palavra ser sim, sim, não, não. E obviamente aqui eu não estou apontando para uma vida perfeita, né? Mas é uma vida coerente, de também saber reconhecer o erro, de pedir perdão quando precisar pedir perdão, de saber reconhecer as suas falhas. Então eu creio que o Evangelho não propõe para nós um caminho de perfeição, né? Só Cristo é perfeito, muito embora isso também não possa ser uma desculpa para você estar buscando se aperfeiçoar. Mas eu creio que uma igreja relevante é uma igreja coerente entre a sua teoria e a sua praxis. E essa coerência é o que vai abrir portas de diálogo, aonde você estiver. Primeiro na sua casa, para você ter relevância com o seu cônjuge, com seus filhos, no seu ambiente de trabalho, né? Para que a nossa fé ela possa ter significado no dia a dia. Então eu creio que uma igreja relevante passa por isso, em realmente transmitir a essência do Evangelho nas suas relações, nas suas mesas e aonde, né, o Senhor nos levar. Muito bem. Eu quero agradecer, pastor Renato, como um professor muito querido da turma. Sempre fica aquela aula com um gostinho de quero mais. Então, para a gente isso é muito raro, muito caro também. E, Gutierrez, obrigado por ser essa referência para nós. Nós aqui sabemos que o pastor Henrique, ele não convida qualquer um para estar na nossa igreja. Segurança para nós através daquelas
daquelas pessoas que estão tendo essa relevância segura na sociedade brasileira. E muito obrigado por ter aceitado o convite. Tá? Para nós é um prazer muito grande. A nossa comunidade está de portas abertas. Amém? Obrigado, pessoal. Pessoal, agora quero agradecer. Tá? Presta esse sem fio pra mim. Muito bem, pessoal, olha só. Conforme nós falamos, tá? Agradeço vocês. Conforme nós falamos, nós vamos encerrar. Quero chamar o pastor Tiago, né? Daqui a pouco vai estar orando conosco. E o último quadro, como eu falei até durante a pergunta, nós começamos o diálogo aqui em Mateus 16:15, é onde Jesus vai perguntar a ele. E hoje você tem no seu íntimo tudo que você aprendeu, tudo aquilo que foi ministrado aqui, não tem preço. Está trazendo todas essas verdades que as Escrituras nos mostraram. E lá a caixinha, eu peço que coloque aí, por favor, o QR Code. Fico com essa pergunta no final. Muitos dizem quem eu sou, mas e você no seu íntimo? Imagine que você esteja olhando Jesus dentro dos olhos e você tem a oportunidade de responder a Ele essa pergunta. E você? Quem diz que eu sou para você? E aí você vai colocar essa resposta para mim ali na caixinha de pergunta. Vamos lá? No Mentimeter. Dá para mim. Uma palavra, tá, pessoal? Uma palavra. Dá aí para mim essa Bíblia. Vai, só de cada vez. Amém? Já temos algum resultado? O pessoal já leu, já. Podemos. Para a gente fechar, ainda temos o sorteio, tá? A Bíblia já está aqui comigo, para ser entregue express, não é promessa não, ela está aqui mesmo. Tá bom? Já temos lá, deu certo? Se não, está tudo bem. Amém? Não? Amém. Vamos seguir. O tempo aqui está precioso. Até eles colocarem lá então, vamos fazer o primeiro sorteio, é isso? Fica tranquilo, até dar o tempo. Vamos lá. Eu tenho 2 vouchers aqui na minha mão. Tá? Esse aqui eu vou deixar para o final, que esse aqui é a bolsa de estudos para a turma 2025. E esse aqui é o kit congressista. Oh, mas vocês já ganharam. Não, esse aqui é melhor. Esse aqui é a caneca, a camiseta. Ok? Então você vai pegar aqui comigo e vai poder passar lá na nossa lojinha e escolher. Deu certo a nuvem? Glória a Deus, olha lá. Muito bem. Aleluia. Salvador foi a palavra que mais cresceu na nossa nuvem. Amém. Salvador, Pai, suficiente. Deus, amor, tudo, esperança, vida, redentor, o pão da vida. É tudo aquilo que Ele é para nós. Que isso sirva para nós hoje, que não existe teologia, o mais doutorado em teologia, que pague o que Cristo fez para nós. A salvação pelo sangue. Amém. A ideia é mostrar, é fazer isso para que nós tenhamos essa consciência. Tá? Já conseguimos para o sorteio, para a gente finalizar? Muito bem, então. Agora vai ser eletrônico, tá, pessoal? Da última vez. Vamos lá. Fiquem com a sua credencialzinha aí na mão.
Vamos lá. Esse aqui primeiro é o kit congressista. Vamos lá. Zero 24, quem que tá aí com o número 24? Ah lá, aleluia, glória a Deus. Muito bom. Parabéns, querido. Tá aqui o voucher, faça bom proveito, tá? Amém. Glória a Deus. Vamos para a Bíblia agora? Mais um? Glória a Deus. Essa aqui, ela é até pesada, mas... 198, aê! Palmas. Muito bom. Faça bom proveito, irmã. Parabéns, né? Excelente. Pastor Tiago, bora lá. Pode soltar o último sorteio aí, que agora isso aqui é a bolsa de estudo, gente. Não é qualquer coisa, não. Se você é aluno, ganhou 068. Cadê o 68 aí? Não? Pelo jeito não. Solta o próximo. Se você é aluno, você pode presentear. Olha aí que legal. 292. Aê, é aluna. Maravilha. Você vai poder presentear alguém. Isso aqui não tem preço também, né? É maravilhoso, não é? Você como aluna tem alguma coisa para dizer do que tem sido o Aletos para você? É um divisor de águas, né, na minha vida. Tem sido assim uma experiência, um momento de aprendizado único, né, que tem conciliado com tudo que a gente aprendeu aqui hoje, da maneira certa de estudar a palavra, de estar mais melhorar o relacionamento com Jesus, assim, e ver a vida com outros olhos. Glória a Deus. Parabéns. Com isso. Beleza. Pessoal, então, agradeço a todos que se empenharam, a todos que estiveram conosco esses 2 dias, tá? Tivemos um número de garrafas, até a Bruna está me avisando ali agora, pode subir, pastor. Tivemos um número de garrafas bem pequeno e eu vi que as garrafas coloridas fez muito sucesso. Então, a partir de agora, você pode passar lá na frente. Se você quiser fazer pedido, nós estamos recebendo, tá bom? Fazendo pedido e aí vai ter um prazo para chegar e a gente vai estar entregando para você. Tá bom? Não esquece ali, passa o nome lá na frente, faz o pedido e a garrafa ela vai ser personalizada com o nome. Olha aí como que a glória é maior, né, que a primeira. E o nome agora você pode personalizar. Se você que comprou também quiser personalizar, pode procurar a Bruna. Então, não esquece, o Plaza continua lá fora, nossa praça de alimentação, com toda a qualidade que eles entregam para vocês. Faça bom proveito. Muito obrigado, gente. Glória a Deus. Pessoal, um aviso muito importante, amanhã no culto da manhã, Gutierrez estará ministrando aqui conosco. Então traga sua família, amigos, convide, esteja aqui porque vai ser maravilhoso. Vamos colocar em pé para orarmos? Ao final também tem o livro do Gutierrez aqui na saída, você pode inclusive pegar uma dedicatória com ele. Glória a Deus, vamos orar e agradecer por esse evento. Quantos foram edificados aí? Amém, desde ontem estamos aqui nessa rotina de sermos ministrados, sermos edificados, de refletirmos na palavra. Eu creio que isso nos leva a uma dedicação ainda maior pelas Escrituras, paixão pela palavra de Deus, e isso é muito bom. Quero convidar você a orar e nós agradecemos, amém, por esse nosso primeiro fórum teológico. E é um fórum que foi organizado pelos alunos e voluntários da escola Aletos, e isso é maravilhoso. Vamos orar juntos então? Pai, obrigado, Senhor, porque o Senhor nos trouxe até aqui, o Senhor nos sustentou e tem nos edificado. Agradecemos, Senhor, pela vida de cada um que contribuiu, que serviu, de cada um, Pai, que se dedicou aqui a estar, Senhor, atento à ministração, ao estudo. E eu creio, Senhor, que nos levará a um novo nível, Senhor, de dedicação, a um novo nível, Senhor, de zelo pela Tua palavra, a um novo nível, Senhor, de busca pelo conhecimento e de que isso seja vivido e seja transparecido no caráter de Cristo a todos, ó Pai, e a toda a sociedade onde estivermos. Obrigado, Senhor, porque o Senhor tem nos formado como pessoas que
querem, Senhor, aprender mais, que querem, Senhor, conhecimento. Eu te agradeço por cada família aqui representada, por cada lar aqui representado, em nome de Jesus.